coisas nessa vida que é muito difícil de entender, e o efeito Mandela é uma delas. Bom, hoje eu vou falar do efeito Mandela. Tudo começou lá em 2010, quando uma pesquisadora de fenômenos paranormais, a Fiona Broome, foi num evento nerd sobre Star Trek. E lá, conversando com os colegas dela, ela começou a contar que ela tinha memórias vívidas de que o Nelson Mandela tinha morrido na cadeia nos anos 80. Então, para surpresa dela, vários colegas dela disseram que se lembram da mesma coisa. E para o negócio ficar ainda mais esquisito, muitos amigos dela lá disseram também que inclusive se lembravam de ver reportagens na televisão e de se lembrar até de detalhes do velório dele. Só que o que acontece? O ano ainda era 2010 e o Nelson Mandela ainda estava vivíssimo, uma vez que ele só morreu em 2013. Então por que tanta gente tinha essa memória de que ele morreu nos anos 80? Então foi aí que a Fiona Broome deu um nome para esse fenômeno. Ela nomeou como efeito Mandela justamente por causa do Nelson Mandela. Inclusive ela escreveu até um livro sobre isso. Agora eu vou contar uns casos aqui para vocês que a maioria já deve ter ouvido falar. Só que o intuito mesmo desse vídeo é que no final eu vou contar a minha experiência pessoal com o efeito Mandela, que eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados. Um caso muito famoso de efeito Mandela foi o que aconteceu no dia 11 de setembro, no qual muitas pessoas se lembram de que estavam ali assistindo Dragon Ball, bem em um determinado episódio onde o Goku ia se tornar um Super Saiyajin 3 pela primeira vez. Só que aí o episódio foi cortado bem no momento da transformação dele para começar a passar o Plantão Lobo noticiando toda a tragédia que tinha acontecido. Só que o problema é que isso nunca aconteceu e nunca chegou a passar Dragon Ball na Globo aquele dia. O segundo caso é do Pikachu. É fato, sim, que o Pikachu sofreu algumas modificações ao longo do tempo, só que muita gente diz ter certeza de que o rabo do Pikachu tem a ponta preta, só que nunca foi assim. Na verdade, o rabo dele é inteiro amarelo com aquele detalhezinho laranja. O terceiro caso de efeito Mandela foi uma coisa que eu fiquei surpresa porque eu não sabia. Eu acabei descobrindo quando eu estava fazendo pesquisa para esse vídeo, que é daquele bonequinho do jogo Monopoly. Eu lembro que quando eu era criança passava muito comercial desse jogo e eu sempre me lembrava dele estar usando o monóculo. Só que o que acontece? Ele nunca usou o monóculo. O quarto caso aconteceu numa cena do filme Star Wars, O Império Contra-Ataca, em que o Darth Vader fala pro Luke, "Luke, I am your father." Só que na verdade ele nunca falou isso, embora muita gente se lembre dele falar isso. Ele fala, "No, I am your father." He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. A Fiona Broome, pesquisando possíveis explicações para o efeito Mandela, ela se deparou com duas teorias bem bizarras. Uma dessas teorias é o multiverso. Ou seja, nós estamos transitando o tempo todo entre universos paralelos bem parecidos, só que com algumas diferenças. Então, uma coisa que aconteceu num universo pode ter acontecido diferente num outro universo, ou sequer nunca ter acontecido. A segunda teoria é de que a gente vive numa simulação e o efeito Mandela não passa de falhas ali na programação, um bug na Matrix. Existe uma explicação dada pela psicologia que é bem mais racional, que são as falsas memórias, ou seja, a nossa memória possui alguns espaços vazios e para preencher esses espaços a gente cria umas memórias falsas e a gente acaba se pregando peças. Então essa explicação pode acabar revelando como memórias coletivas falsas podem se tornar um senso comum através de relatos errados ou imagens falsas que a gente vê por aí, fazendo com que o coletivo acredite em coisas que nunca aconteceram, que aconteceram de forma um pouco diferente. Bom, agora eu vou falar a minha experiência com o efeito Mandela, porque eu preciso falar isso para o mundo para ver se mais alguém passou mais ou menos pela mesma coisa ou por coisa parecida. Desde muito pequena eu sempre fui acostumada a pesquisar muito sobre viajar para outro país, morar em outro país e esse tipo de coisa. E é claro que quando a gente pesquisa muito sobre essas coisas, a gente acaba decorando, aprendendo ali o nome das capitais dos países e de algumas cidades desses países. E é claro que
Eu me lembro perfeitamente de ter aprendido, de ter lido em vários lugares de que a capital da Austrália era Sydney. Pois bem, há uns 2 anos atrás, eu tava jogando um jogo de conhecimentos gerais no celular. Até que me veio a seguinte pergunta: qual é a capital da Austrália? Ele me deu 4 alternativas: Sydney, Adelaide, Melbourne e Canberra. Canberra já é aquela alternativa da prova que não tem nada a ver, a gente já elimina de primeira, né? Pois é, eu coloquei que era Sydney, aí o aplicativo me informou que eu tinha errado a questão e que na verdade a capital da Austrália é Canberra. Na hora eu fiquei o próprio meme da Nazaré Tedesco, eu não entendi nada, eu achei que aquele aplicativo tava de zoeira com a minha cara. Só que aí eu dei um Google, né? Eu digitei Austrália e o que apareceu? Apareceu que a capital da Austrália é Canberra, de fato. Até hoje, depois de uns 2 anos, eu ainda tô perplexa, porque eu me lembro nitidamente de ter lido na internet de que a capital da Austrália era Sydney, de ter visto em vários lugares, inclusive na época eu cheguei a ver um vídeo de um moço falando como que era a vida dele na capital da Austrália, e ele falava que ele morava em Sydney, a capital e tal. Inclusive, quando aconteceu esse caso 2 anos atrás, que eu descobri que, na verdade, a capital da Austrália nunca foi Sydney, eu até tentei achar o vídeo do moço, só que eu não consegui achar. Foi muito estranho, de verdade. Inclusive, se você tem algum relato pessoal de efeito Mandela, comenta aqui embaixo que depois eu posso até fazer um vídeo contando os relatos aí de vocês. E se mais alguém também tinha certeza de que a capital da Austrália era Sydney e não é, fala aqui também, porque eu preciso saber. Então, por favor, deixa um like, se inscreve porque ajuda a fortalecer o canal. E por hoje é só e tchau!